Eletricidade, conceitos e equipamentos básicos. Equipamentos básicos de eletricidade. Olá, tudo bem? Nessa aula vamos entender sobre os equipamentos básicos de eletricidade. Circuitos elétricos é muito comum nós tratarmos com voltímetros e amperímetros. A gente vai apresentar aqui o que é um multímetro. Esse é um dispositivo onde a gente tem vários outros dispositivos integrados a ele. Nós temos aqui, por exemplo, o V, que mostra para a gente que ele pode fazer a leitura de tensões, da mesma forma que um voltímetro. Percebemos que ao lado tem um ícone em cada um deles. Seria a tensão do tipo contínua e a tensão do tipo alternada. No caso de amperímetros, a gente também tem aqui a parte de leitura de correntes, onde a gente tem o A. Esse A, perceba que ele é dividido. Tem uma primeira parte que a gente está falando em micro e miliampere e uma segunda parte aqui embaixo que a gente está falando em 10 amperes. O que seria isso? Se você sabe que a tua corrente ela é mais baixa, né, então você pode estar utilizando já a faixa dos mili e microamperes. Né? De preferência, sempre coloca na sua escala mais alta, para não danificar o teu equipamento. Se você não tem certeza, ou você está trabalhando com correntes superiores, né, então você coloca ele aqui nos 10 amperes, porque aí você não vai danificar o teu equipamento, caso ele funcione, ele tenha uma corrente de até 10 amperes. Aqui embaixo a gente percebe que tem o símbolo de ON, onde a gente tem exatamente nessa parte toda a leitura do ohmímetro, né, que são as resistências. Nessas resistências a gente pode colocar qualquer tipo de equipamento, dispositivo ali que ele vai colocar para a gente qual que é o valor da nossa carga. Né? Logo em seguida a gente tem um HFE. Esse HFE ele mostra, na verdade, o ganho do nosso transistor, onde a gente vai colocar o transistor aqui, coloca aqui apontando para o HFE e nós teremos aqui o ganho do nosso transistor. Logo em seguida a gente tem um ícone que vai mostrar a nossa continuidade. Por que isso é importante? Porque às vezes no circuito você não tem certeza se aquele cabo está íntegro, né? Então quando você coloca o multímetro na parte de continuidade, você percebe se aquele cabo está íntegro ou se ele está rompido em algum ponto. Aqui nós percebemos que nas entradas das pontas de prova, nós temos 3 entradas. Uma é preta, que fixa, né, onde você vai colocar o terra. As outras duas, você tem uma variação. Na primeira, você vai utilizar exatamente quando você tem aqui a parte da corrente de 10 amperes. A segunda é a mais comum, onde você não vai trabalhar com uma corrente tão alta, então você trabalha aqui com tensões, resistências, né, e correntes de micro e miliampere. A gente vai apresentar agora para vocês num determinado circuito, isso na prática. A gente vai conectar as nossas pontas de prova, a preta aqui na parte preta, né, no terra. A segunda, como a gente está tratando de tensões baixas e correntes baixas, a gente vai usar a segunda entrada. Na ponta de prova, a gente percebe que existe aqui duas pontas, né, onde a gente vai trabalhar com elas nos nossos circuitos. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui um resistor, né, são 3 resistores, na verdade, que vão estar mostrando para a gente a tensão em cima desses 2 pontos. Eu já setei aqui uma tensão de 5 volts. Como eu setei uma tensão de 5 volts, eu vou colocar aqui para a gente ir acompanhando exatamente o que está acontecendo. Aqui a gente consegue colocar na tensão em cima do nosso do final e início do nosso circuito, onde a gente está apresentando aqui uma tensão de aproximadamente os 5 volts que a gente setou. Claro que não é exatamente 5 volts por conta dos dispositivos que a gente está utilizando. Nesse caso, a gente está colocando exatamente na entrada e na saída. Então essas tensões no nosso circuito, a gente está apresentando que no circuito inteiro existe 5 volts. Só que se a gente for verificar em cima de um resistor em específico, no caso a gente vai olhar esse aqui que está sozinho, a gente consegue colocar aqui em cima dele e a gente percebe que agora a leitura está aproximadamente 3,3 volts. Isso quer dizer que dos 5 volts, 3,3 volts estão em cima desse resistor.
De maneira serial, a gente tem esse circuito, né, com esses dois resistores em paralelo. E por que eles estão em paralelo? Se a gente colocar aqui agora o nosso voltímetro, né, a gente vai perceber que 1.64 estaria aqui nessa segunda etapa. Ou seja, tanto um quanto o outro ele vai apresentar esse mesmo valor, porque agora esses dois resistores estão em paralelo um com relação ao outro. Então, quando os resistores estão em paralelos, as tensões são contínuas. Quando eles estão em série, cada um recebe uma tensão em específico. No nosso segundo experimento, a gente vai verificar o amperímetro, né? Então, a gente tem aqui dois resistores. A partir desses dois resistores, a gente vai usar, então, o nosso multímetro como um amperímetro. Para isso, a gente já colocou na escala de ampere, e a gente vai colocar numa escala mais alta porque a gente não sabe o valor. Claro que a gente aqui tem um ambiente controlado, onde a gente tem 5 volts. Então, a gente, quando coloca, para verificar qual é o valor, ele está mostrando um 0 ali, 0,1, está bem baixo, né? Então, ele está demonstrando que existe alguma corrente, mas ele não está conseguindo fazer a leitura, porque a nossa escala está muito alta. Então, a gente vai alterar um pouquinho aqui a nossa escala para verificar se a leitura já consegue ser feita. A partir daqui a gente coloca de novo para verificar e está mostrando ali um 0,5, né? 0,5, 0,6. Então vamos diminuir um pouco mais a escala, aonde a gente já tem o mínimo possível, e vamos fazer a leitura novamente. Colocando aqui, a gente percebe que ele tem o valor de 5. Então, nesse caso, a gente tem uma tensão de 5 volts, e a gente tem uma corrente de 5 micros que estão sendo passados aqui no nosso circuitinho. Perceba que quando a gente está utilizando o multímetro em modo voltímetro, a gente tem que ter uma resistência muito alta, porque a gente não quer que uma corrente, né, vá e passe por ele. Enquanto quando a gente está usando como amperímetro, a gente tem que verificar que o circuito utilizado aqui internamente, ele tem que ter uma corrente muito baixa para não interferir justamente no valor da leitura que ele está fazendo. Por último, a gente tem aqui um circuitinho que está mostrando um LED verde aqui, onde a gente tem um potenciômetro. Esse funcionamento é basicamente o que a gente vê nos dimmers e nos chuveiros eletrônicos, por exemplo, onde a gente vai alterando o valor de uma resistência pelo potenciômetro, e ele vai dando uma saída diferenciada. No chuveiro ele deixa mais quente ou mais frio, e no caso da lâmpada ele pode deixar com um brilho mais intenso ou não, né, ou menos. Então nesse caso a gente percebe que existe um brilho bem fraco, enquanto a gente vai alterando aqui o valor do nosso potenciômetro, a gente começa a perceber que a luz dele começa a ficar mais intensa, até no caso em que a gente tem a tensão máxima aqui em cima do nosso LEDzinho, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter uma leitura do LED, onde a gente tem que conhecer o nosso circuito. O LED, ele tem duas perninhas, uma é mais comprida do que a outra. Essa perninha que é um pouco mais comprida é justamente para a gente colocar na parte positiva do nosso circuito. Então, o LED ele vai funcionar de maneira correta quando a gente tem uma tensão contínua, e a partir dela a gente teria então o quê? Um polo positivo, onde a gente colocaria essa perninha um pouco mais comprida, e um polo negativo que a gente colocaria a outra. Lembrando que o LED ele também pode queimar com facilidade, então sempre que for utilizar em algum circuito, lembrar de colocar um resistor ali para limitar o valor da corrente que estiver passando por ele. Termos técnicos relacionados à metrologia, como exatidão, sensibilidade, reprodutibilidade, também são muito frequentes nos textos, né? E no próprio cotidiano dos engenheiros e eletricistas, né? Para a gente ter um maior conhecimento nessa área, a gente tem que consultar o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia, através do QR Code na sua tela. É claro que em nosso cotidiano pode haver inúmeros outros equipamentos que poderemos utilizar, como osciloscópios, geradores de frequência, terrômetros, alicates amperímetros, né? E watímetros, por exemplo.
A utilização deles dependerá muito de onde nós trabalhamos: laboratórios, construção civil, indústrias automotivas ou estações de energia. Desejo a todos vocês ótimos estudos.